Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje, 13 de julho, terça-feira, 15ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Esta perícope encontra-se numa unidade literária mais extensa, capítulos 11 e 12, que estão justamente entre o capítulo 10, onde tem o discurso missionário, e o capítulo 13, onde tem o discurso das parábolas. Nos capítulos 11 e 12, o evangelista nos narra alguns milagres de Jesus e nos narra uma crescente insensibilidade, uma crescente resistência e até uma certa indiferença diante do ensinamento de Jesus e da sua prática. Dentro desse contexto, então, emerge a perícope 11, 20 e 24. Gostaria de sublinhar 3 elementos que estão presentes no texto e como eles se interrelacionam. Primeiro, o verbo metanoel, converter-se, arrepender-se, que é a raiz verbal do substantivo metanoia, conversão, arrependimento. O segundo elemento, a expressão ai de ti, singular. No Evangelho Mateano também existe a expressão ai de vós, no plural. E a terceiro elemento, a expressão no dia do juízo, no dia do julgamento. Relacionando esses 3, então, vejamos o que o texto nos ensina. Primeiro, a pergunta: os milagres são suficientes para despertar e impulsionar um processo sincero de conversão ou de arrependimento? São suficientes, segundo Jesus, e em alguns casos não. É o que acontece com as cidades de Betsaida e Corazim. Jesus afirma: se os mesmos milagres que foram realizados entre vós, tivessem sido realizados na cidade de Tiro, Sidônia, ou até mesmo na cidade de Sodoma, estas cidades teriam experimentado o processo de conversão. Então Jesus afirma que não basta presenciar milagres. Isso não é suficiente. É preciso um coração aberto para acolher a prática de Jesus, o seu modo de ser e de viver. Outro aspecto importante é que a conversão não é um ponto. A conversão não é algo isolado, separado de um processo existencial de vivência e de humanização. A conversão, segundo a Escritura, tanto Antigo como Novo Testamento, é um processo longo de amadurecimento individual e comunitário, de adesão à vontade divina. No caso do Novo Testamento, de adesão à prática de Jesus. E à medida em que se cresce nesse processo de amadurecimento, nós somos mais humanizados, justamente porque o Evangelho nos humaniza, nos transforma nossa mente, nosso coração, nos dá novos critérios de discernimento. Então esse seria o primeiro ponto. Segundo, é a expressão ai de ti, que ela vem justamente de um contexto profético no Antigo Testamento. Isso aparece muitas vezes, também no Evangelho segundo Mateus. E essa expressão ai de ti nos remete a alguns contextos particulares, como por exemplo de lamentação, ou de exortação, ou de advertência diante de um erro. Ou uma advertência diante do desprezo da palavra de Deus, ou mesmo de indiferença diante da vontade divina. Então, nesse contexto profético, nesse ambiente profético, é que emerge a força da advertência de Jesus. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Cuidado. Cuidado para não desprezar a palavra profética e o agir profético de Jesus no meio de vós. Quem é hoje Corazim, Betsaida? Somos nós, a nossa igreja, a humanidade, as nossas cidades, a nossa sociedade.
os grupos dos quais nós participamos e convivemos e vivemos e nos movemos. Terceiro elemento, o dia do juízo. No dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidônia do que para Corazim e Betsaida. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para as cidades que estão à beira do lago da Galileia. E aí então eu gostaria de recordar que a expressão no dia do juízo nos remete ao Evangelho Matiano, no capítulo 25, onde no juízo final, no juízo escatológico, né, onde se manifesta aqueles que são chamados benditos do meu Pai, aqueles que são chamados praticantes da justiça. E o Senhor diz: vinde, benditos do meu Pai, para gozar do reino definitivo, e afastai-vos de mim, praticantes da injustiça. Em qual dos dois grupos nós queremos estar? Em qual dinâmica de vida nós queremos existir e viver e nos mover? O capítulo nos apresenta os critérios fundamentais do juízo. Quem são os benditos do meu Pai? Os que visitam e cuidam dos enfermos, os que visitam os presos, os que alimentam os famintos, os que matam a sede dos sedentos, os que vestem os nus e os que acolhem os estrangeiros. Em síntese, é aprovado no juízo aquele que vive um processo permanente de conversão e que adere a um modo novo de viver, sintetizado nas práticas de misericórdia. Por isso Jesus diz, inclusive aos fariseus e mestres da lei: ide e aprendei, misericórdia eu quero, não sacrifício. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, diz Jesus no Evangelho Matiano. E nós? Seremos chamados benditos do meu Pai? Ou seremos chamados praticantes da injustiça? Nós buscamos a justiça do reino, que é a prática da misericórdia, revelada no agir, no ser e no viver de Cristo? Então, acolhamos a exortação do evangelista, do chamado de Cristo. Vivamos alegres porque somos chamados a uma transformação individual e comunitária. Nós somos chamados a renovar nossa mentalidade, nosso modo de viver para servir e glorificar a Deus e dar testemunho de que o reino de Deus está presente no meio de nós e que nós podemos então viver em comunhão com Ele e com os irmãos e irmãs. Desejo a todos um longo, belo percurso, processo dinâmico de conversão. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.